Fugice, meu amigo, finalmente conseguimos Fala, nos unir para esse propósito incrível que é compartilhar esse conhecimento. Mano, primeiramente, obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu sei que você tem uma agenda corridaça, são centenas de coisas para fazer, mas tirar uma janelinha para vir para cá é com muita gratidão mesmo que a gente recebe você, viu? Convite, amigo. E deixa eu apresentar esse cara, ele vai falar um pouco sobre a trajetória dele, a gente vai conversar muito sobre não só a trajetória, mas dicas práticas também, como crescer nesse mercado de fotografia, nesse mercado audiovisual. Mas esse cara aqui, ele é responsável por colocar no mapa a fotografia de casamento do Nordeste, e mais específico ainda de Natal. Né? A gente sabe, querendo ou não, por uma questão de oportunidade mesmo, a fotografia do Sudeste, do Centro-Oeste é um pouco mais conhecida, devido aos grandes casamentos a nível Brasil e tudo mais. Mas esse congressos acabam se os congressos também, mais lá também. verdade. E esse cara com as premiações colocou no mapa Natal. Não vou falar, o Nordeste é bem representado e Natal também é muito bem representado, não só a nível Brasil, mas também a nível mundial, com as premiações que esse cara tem. Sei lá, quantas premiações você tem, deve ter na carreira? Juntando aí deve ter uns 200. Não é pra qualquer um, não. E, brother, eu queria que já pegar esse gancho aqui, falar um pouco sobre essa sua trajetória, primeiro ser presente, obviamente, mas como é que foi esse ingresso na fotografia, qual foi o start e como é que é hoje ter esse reconhecimento, querendo ou não, do seu trabalho. Cara, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Wellington Fugice, eu trabalho nesse mundo da fotografia há mais ou menos uns 10 anos. Sou pai de Eliana, sou marido de Lidiane, sou fotógrafo nessa ordem. Escritor. Sou escritor também. E eu sou apaixonado pela capacidade que a fotografia nos dá de expressar muita coisa. Né? De trazer mais beleza para o mundo, de trazer mais expressividade para o mundo, da gente poder tirar muita coisa que está do lado de dentro. Né? Eu sou um cara mais introspectivo, então estou o tempo todo percebendo, observando, lendo, trazendo coisa para dentro, e a fotografia me permite trazer essas coisas para o lado de fora. Entendi. Com o meu olhar, com o meu jeitinho, com a minha cara. E acabou que ao longo dos anos, essa vontade de me expressar com a fotografia também foi ganhando outros rumos, né? Eu acabei me expressando também de outras formas. Aí veio essa coisa do ensino, do compartilhar conhecimento, de dar aula, de me apaixonar por isso. E é uma forma de expressão também, tanto quanto a fotografia, né? E aí veio também o convite do livro, que foi já uma outra forma de expressão. Acaba que quando você escreve um livro, você percebe que são mundos muito diferentes. Entendi. Dar uma palestra, escrever um livro são coisas completamente diferentes. Eu imagino. Mas tudo é forma de expressão. Eu sou apaixonado por essa forma de trazer o nosso olhar para o mundo, mostrar para as pessoas, esse aqui é o jeitinho que eu vejo. Uhum. E a pessoa poder, ali por um momento, ver o mundo como você vê. Que massa. A gente estava conversando aqui antes de ligar as câmeras, trocando uma ideia sobre o quão parece ser, e de fato é incrível ser fotógrafo, é incrível trabalhar com eventos, com noivas, né, com noivos, mas ao mesmo tempo, como existe uma imagem até um pouco deturpada sobre ser fotógrafo, é uma coisa meio sexy, é uma coisa tipo, vou ganhar rios de dinheiro, eu vou ficar... Parece que o mundo, principalmente o mundo jovem, está caminhando para isso. Glamour. Fugice faz casamentos incríveis, de gente rica, o cara deve ganhar milhões, o cara é pica. Mas existe um bastidor por trás disso, existe um passado de muita ralação, de muita garra, mãos calejadas. E de verdade, eu queria conhecer mais, como é que foi o início do Fugice? Como é que foi o seu início de caminhada na fotografia? É interessante isso que você está falando, né, dos desafios, porque eu me lembro, tenho uma memória muito clara de ir cobrir um casamento lá no iníciozinho de carreira, eu e minha esposa, que era a minha equipe lá no início, a gente com a mochilinha nas costas com as câmeras, indo de moto para um casamento, né? No caminho começou aquela chuva. Eita! Você imagina, eu de terno, gravata, colete, indo de moto para o casamento, cheguei ensopado, entrei no banheiro para torcer o terno, né? Então são as histórias de bastidores que a maioria não conhece, né? Que não tem nada de glamour, tem muito trabalho duro, muita ralação, muito sacrifício, muita noite virada. E na verdade no Brasil a gente só vence ralando muito, a gente nada contra a maré o tempo todo, né? Total.
O tempo inteiro. Tudo está contra a pessoa prosperar, mas você tem que ralar muito, se dedicar bastante. Mas é uma relação que me dá prazer. Entendi. Assim, eu acho que se você não tiver prazer naquilo que você faz, acaba que em algum momento você vai desistir das coisas, sabe? Tem que ter muita paixão, muito amor pelo que você faz. E a fotografia tem esse poder de encantamento. Entendi. Para mim, a cada ano que passa, ela vem com elementos a mais que me encantam de novo, e de novo, e de novo. Então, no meio dessa batalha inteira também tem esse encantamento. Entendi. É uma coisa que eu sempre vejo nas suas fotos, é uma capacidade incrível de brincar com a luz. Eu acho que, não sei se é a sua marca registrada, se as pessoas enxergam dessa forma, mas pra mim, quando eu olho uma foto do Fugice, dá pra ver que é foto do Fugice, principalmente por esse cuidado que você tem com a iluminação e tudo mais. E aí é o questionamento, talvez, de muitos fotógrafos que estão começando, essa pressão de dominar a luz e tudo mais. De fato, a gente tem que dominar, é o nosso ofício. Mas de onde é que vem essa criatividade? De onde é que vem esse cuidado? Quais são as suas referências? Por que eu pergunto isso? Até para desconstruir a ideia do super-herói, do mito, né? Porque eu tenho certeza que você tem as suas referências, que você bebe de alguma fonte, e é muito massa desmistificar isso para quem está começando. Porque às vezes a gente é colocado num pedestal que não cabe a nós estar lá, sabe? Porque somos seres humanos, somos sujeitos a falhas como qualquer outra pessoa. E como é que é esse seu processo criativo? De onde é que você bebe para compartilhar isso para a galera que está começando? Cara, eu acredito que quanto mais diverso você for nas fontes, melhor para o teu processo criativo. Que massa. O processo criativo, basicamente, falando de como o nosso cérebro trabalha, ele vai basicamente combinar elementos que você deu para ele como repertório. Uhum. Aquilo que você expõe para o teu olho, para o teu cérebro, para a tua percepção, você vai guardar aquilo no teu consciente, no teu inconsciente, e o teu cérebro, na hora que você precisa criar, diz, agora é a hora de criar, o que a gente vai fazer? Isso vem à tona. Ele vai começar a combinar o que você deu para ele. Então, quanto mais riqueza de fontes, melhor. E aí eu tento me alimentar de diversas fontes, falando de questão de fotógrafos de outras nacionalidades que têm contato com outras formas de cultura. Por exemplo, a fotografia russa me encanta muito. Fotografia russa? Fotografia russa me encanta muito. Tem muitos fotógrafos russos que eu acompanho e gosto pra caramba. Nem sempre são fotógrafos de casamento. Você pode combinar, muitas vezes, uma fotografia de rua, uma fotografia de moda, tranquilamente dentro do universo da fotografia de casamento. Tentar buscar referências onde tem menos hype, né? Isso. Às vezes isso ajuda muito a ser original. É muito olhar assim, o que todo mundo está vendo, para não ver. Entendi. Entende? Faz sentido. O que todo mundo está fazendo, para não fazer. Tenta ir para um outro caminho. É como as pessoas querem chegar num lugar e tem uma via toda engarrafada e tem uma outra livre e está todo mundo aqui na engarrafada. Uhum. É a mesma coisa. Então eu sempre tento observar os movimentos da massa, do mercado, para ir ao contrário. Entendi. Então eu gosto de me inspirar de formas mais diversas, ir a um teatro, ir a um cinema, ir ao cinema com um olhar mais perceptivo, né? Sim. Você participar de exposições, ir a museu, ler bons livros. Querendo ou não, criatividade é você estar exposto ao máximo de, que você falou, de repertório possível. O máximo de arte que você puder consumir e não arte também. Seja um jogo de futebol, seja fazer uma coisa que você nunca fez, tudo isso acaba ficando, né, na sua memória. E quando você vai fotografar um casamento, é aquilo que eu sempre falo, você pode ver o maior número de referência possível antes de um casamento, mas quando você chegar lá, provavelmente você não vai conseguir usar nenhuma, porque existem muitos fatores que mudam. Então, você está exposto antes do casamento ao máximo de experiência, isso ajuda, né, na hora, por exemplo, poxa, a luz não tá como tá na foto que eu gostaria de fazer, mas essa luz me lembra uma pintura de Da Vinci que... sabe? Uma coisa assim que acaba trazendo vindo à tona. Isso eu acho muito interessante. Você mencionou essa coisa da luz, né, que acabou se tornando o elemento hoje que eu tenho maior cuidado. E essa minha coisa de brincar com a luz, ela tem muito a ver com os testes mesmo. Entendi. Né? Você perguntou, de onde é que você pode se inspirar para ser mais criativo fazendo uma luz interessante? Cara, testa o que você gosta. Né? E para isso você precisa basicamente de tempo, você precisa dedicar tempo para isso
para praticar, para tentar, para testar e percebendo o que você realmente gosta e o que você não gosta. E para isso você tem que testar. Entendi. Ou essa luz aqui mais lateral, ou a luz mais frontal, uma luz mais contrastada, ou uma luz mais flat, mais chapadinha, uma luz mais amarelada ou mais fria. O que eu gosto, o que eu realmente quero trazer para minha fotografia. E aí vai uma honestidade também nessa criatividade mais autoral, que é, eu não vou fazer um tom mais amarelado porque Fuji se faz, porque a galera tá fazendo. Se eu não gosto disso, não faz, cara, sabe? Não, eu gosto de tom frio, então segue no tom frio. Seja mais honesto com o que você realmente gosta, que com o tempo essas pequenas escolhas, é essa luz, é essa composição, é esse jeito de dirigir, a soma disso que vai criando essa coisa que a gente chama de autoria, de ter um trabalho que tem a cara do fotógrafo. E acaba que quanto mais o fotógrafo consegue desenvolver essa capacidade de atrelar o que ele gosta, né, de ser honesto com isso e trazer isso à tona, é mais fácil que os clientes que cheguem até ele já realmente gostem daquilo também. Então o processo fica mais fácil, você não vai ter que lidar com um cliente que quer o oposto do que você pretende entregar para ele, porque ele já conhece o seu estilo. E você acaba sendo sincero com o cliente também, né? O cliente gera uma expectativa. As pessoas acham que elas não têm uma identidade. Geralmente elas acreditam que o trabalho delas não consegue, digamos assim, passar uma linha específica de cor. Mas se você parar para pensar, quando você tem um trabalho, sei lá, de 1 ano de casamento, alguma coisa assim, quando você olha o seu feed, você percebe que você tem uma linguagem, que você tem um jeitinho. Por mais que esse seu jeitinho não esteja totalmente completo, não esteja pronto, mas você tem. Porque eu sempre brinco assim, é impossível a mão humana replicar alguma coisa com perfeição. É impossível, cara. Então, por mais que você tente copiar o Fuji, por mais que você tente copiar qualquer outro fotógrafo, na hora de executar a sua falha humana, ela pode, na verdade, ser o seu diferencial. Então, é o tentar mesmo. Eu sempre falo assim pra galera que eu converso, quer ser original? Começa copiando, né? Começa copiando, vai fazendo o máximo de cópia possível e você começa a perceber não a cópia em si, mas aonde você está errando em não acertar sendo Fuji. Talvez isso seja o seu diferencial. Eu não sei se eu estou conseguindo passar a ideia, mas eu tento olhar mais para isso. Eu me inspiro muito nessa fotografia, me inspiro muito na fotografia de Camila Bandeira, que é a fotografia de Natal, me inspiro muito na fotografia de outros fotógrafos do exterior, mas eu nunca vou conseguir replicar o que você faz. E tudo bem com isso, né? Esse é o nosso diferencial. Outra coisa que você trouxe no seu discurso, que eu acho que vale a pena a gente puxar essa âncora, que é o fato do tempo, é o dedicar o tempo. Então, eu acho que um dos maiores inimigos da nova geração, seja na fotografia ou qualquer outra área audiovisual, é querer buscar atalhos para alcançar sucesso. E até consegue alguma coisa, mas isso não persevera a longo prazo, isso não se sustenta. E qual é a dica que você pode trazer para a galera que está começando, a galera que já está no mercado também, sobre ser de fato original, tirando isso que eu já estou falando, que é o fato de ter paciência, que a maioria das pessoas não tem. Qual é a dica de valor que você pode trazer para essa galera? Cara, quase tudo na vida de valor se desenvolve a longo prazo. Sem pressa, tem que deixar a coisa maturar, tem que viver o processo. Tem uma coisa que eu falo nas minhas palestras que é a importância do fotógrafo valorizar, ele desfrutar o processo fotográfico. Porque muitos fotógrafos são tão obcecados com a foto, que é o objetivo final, que não aproveitam o processo de construção da imagem, o processo de criatividade mesmo. Sabe aquela coisa de testou, cara, não é essa luz, não é isso. Mexe um pouquinho, bota a noiva mais para trás, bota a luz aqui, vai testando, quebrando a cabeça até chegar a hora que você bate o olho e fala, é isso aqui que eu queria. Esse processo até essa foto, que às vezes acontece, às vezes não, porque nem sempre você vai ficar satisfeito. Né? Às vezes você tenta muito e ainda assim não consegue. Tudo bem, você tem que aprender a desfrutar melhor esse processo até chegar ao resultado final. Entendi. Então, talvez um dos caminhos do que você me perguntou, da importância da originalidade, de chegar até um resultado mais criativo, a gente entendendo que o erro ou o
processo ele é tão importante quanto o resultado final, porque pode ser que daqui a um mês o teu cérebro consiga fazer uma nova associação, chegar até uma foto incrível por conta daquela sua tentativa que aconteceu um mês antes. Entendi. Que teoricamente não deu certo, mas o seu cérebro ele associa como um input, uma entrada de informações criativas. Porque na tentativa você está aprendendo muito. E talvez não tenha conseguido, são N fatores que podem ter acontecido, seja o seu estado mesmo criativo, e às vezes só o fato de mudar a locação do casamento e você tentar fazer aquela foto de novo, às vezes dá certo. Porque tem um elemento X que não tinha naquela e você vai desfrutando, isso que você falou. E não desistir, né, cara, daquela foto. Eu acho que uma coisa que eu aprendi no workshop que me marcou muito, eu acho que foi uma das coisas que ficou, foi o não desistir da foto que você gostaria de fazer. Então, vão surgir outras oportunidades, tenta fazer elas, se não conseguir, isso é muito massa, se perseverar. Até de fato, você olhar pra foto e falar, cara, era essa foto que eu queria fazer há anos. Então você vai ter um prazer, uma sensação incrível de ter conseguido ela. Isso é uma coisa que, à medida que os anos passam, a gente vai ficando mais exigente, né? Uhum. A gente passa a ter um controle técnico maior, a ter uma gama criativa maior, então acaba que uma foto que hoje eu faço aquela foto e eu digo, uau, que foto legal, né, que eu consegui. É mais difícil eu ter essa surpresa. Uhum. Então eu vou ficando cada vez mais exigente. E aí no processo de criar uma foto que me agrade, que chegue até esse patamar, e essa é uma foto diferente de todas as que eu fiz antes, eu vou criando várias outras que para o casal são incríveis. Porque também o nível de exigência que eu estou colocando é muito alto. Então nesse processo estou tentando várias fotos, essas que eu estou criando antes, para aquele casal elas já são extraordinárias. Você tocou num ponto que é o que eu acredito assim, full time aqui na Mostarda. De forma assim obsessiva mesmo, que é produzir um material para o casal. Óbvio que existe o meu toque, existe o meu jeito e existe o meu ego. Ele sempre vai estar presente. Mas no final, quem tem que dar com um sorrisão assim, foda, feliz, satisfeito, é o cliente. Porque a gente sai do âmbito artista e se torna profissional, tá? Para mais ou para menos, se isso é bom ou ruim, eu não quero entrar nesse mérito. Mas, de fato, se uma noiva está contratando você é porque ela quer um serviço. E se a gente for mais fundo, ela quer solucionar um problema. Que é o problema que alguém precisa registrar o meu dia. E se você for mais fundo ainda, se ela não fechar com você, meu amigo, ela vai fechar com o outro. Porque ela precisa. Então, óbvio que tem casais que querem muito nosso trabalho, isso é muito gostoso que a gente encontra isso, mas também vai pegar casais, aí já trazendo a realidade, né, do mundo do casamento, tem casais que eles precisam simplesmente solucionar esse problema. E você tem que entrar mais como profissional do que necessariamente com um ego artístico, se não for do seu jeito, não vai rolar. O que você acha? Essa coisa de ter a consciência que a gente é prestador de serviço é muito importante, né? A gente está lá para, em primeiro lugar, poder proporcionar essa experiência para eles de ter aquele dia coberto da melhor maneira possível. Então, se eu posso entregar isso a eles e algo mais, está ótimo. Perfeito. Mas eu nunca vou danificar essa experiência inicial para uma foto artística, para o seu artista perder a entrada da noiva, porque eu queria fazer uma foto, sei lá, de cima da igreja, entende? Então, eu tenho uma preocupação primeiro com o prestador de serviço, sim. Depois, eu podendo entregar algo mais a eles, melhor ainda para os dois. Mas é interessante que nesse processo da gente se tornar mais exigente, a gente consegue elevar o nível dessa primeira experiência também. Entendi. Cobrir melhor o dia, com esse olhar de, cara, eu tenho que documentar tudo bem direitinho aqui, eu tenho que ter uma boa foto da entrada, a foto dos pais, a foto dos padrinhos, elas são tão importantes quanto todo o resto do casal. E aí entra essa coisa da gente cuidar do ego, né? Porque eu, nesses 10 anos de carreira, já fiz mais de 500 casamentos. Chega uma hora que, para nós, é um tanto cansativo você repetir a mesma foto depois de 500 casamentos. Mas eu faço essa foto com muita tranquilidade e alegria, com esse olhar do servir. Porque, para mim, a foto do padrinho, eu já fiz essa foto 500 vezes, mas para aquele casal é a primeira.
Muda a perspectiva total. Total. Então eu vou fazer com o mesmo cuidado, o mesmo carinho que todas as outras. Vou cuidar da luz, vou fazer o melhor. Já aconteceu com você de uma noiva gostar muito mais de uma foto abraçando a vovozinha na festa, com aquela foto com a exposição que não está perfeita, do que preferir a foto que você fez artisticamente? Já rolou isso com você? Sim, claro, com certeza. Sempre rola, né? De vez em quando eu pergunto lá no feed do Face, ó, posta aí a sua foto favorita do casamento. E vem muita foto assim. Que massa. Assim. E a gente tem que ter essa consciência do nosso papel. Perfeito. Nosso papel é dar esse serviço da melhor maneira possível. E quando a gente pode, tanto para satisfazer essa nossa busca pessoal, eu quero criar uma foto a mais, quanto para poder dar algo a mais para eles também, a gente entregar os dois. Entendi. Eu acho que é muito, muito possível fazer. E de dica prática, assim, queria até perguntar para você também, como conseguir chegar num ponto onde nós conseguimos ter clientes que se encaixam com o que a gente acredita, com o nosso estilo de foto, nosso estilo de vídeo. Você consegue pensar no modelo, ou você foi vivendo isso sem mapear, mas mesmo que seja por intuição ou por método, qual é a dica que você daria para o fotógrafo conseguir nichar, né, a sua fotografia e atrair clientes que se encaixam com ele e não necessariamente querem só a prestação de serviço? Eu acho que está dentro daquele processo que eu disse sobre ser muito honesto, mas em cada escolha. Na fotografia, né, eu mencionei de você ir mapeando o que você gosta ou não e criando uma identidade, mas isso também passa por pequenos comportamentos como o que você posta em rede social, expressa seus valores, é aquilo que você acredita de fato, porque com o tempo é natural que os clientes eles não se aproximem de fornecedores só pelo serviço, mas também pelo ser humano por trás do serviço. E aí a ligação que existe sobre isso são os valores humanos. Você vai postando ali sendo muito honesto sobre o que você acredita. Por exemplo, hoje a gente tem uma divisão muito clara no nosso país entre uma visão política mais voltada para a direita e uma visão política mais voltada para a esquerda, e está muito polarizado. Então, quando você posta um ponto de vista, mesmo sem falar de política, que penda mais para um desses lados, você já automaticamente está atraindo algumas pessoas e repelindo outras. E é natural que isso aconteça, porque eu não tenho como fazer todos os casamentos de Natal e nem quero. Eu quero ter uma vida também. Sim. Então é natural que seja muito mais interessante o processo quando eu consigo expressar bem o que eu acredito, quem eu sou, ser muito honesto sobre isso e com isso trazer clientes que estão alinhados com esses valores, né? E deixar que os outros fornecedores também façam o mesmo. Naturalmente, pessoas com pontos de vista diferentes vão servir clientes diferentes. E Fugice, assim, a gente já conversou sobre criatividade, sobre originalidade, até mesmo um pouco sobre prospecção, né, de atrair o cliente certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre, no momento do casamento. Eu não quero entrar no mérito do qual é o momento mais precioso, mas qual é o momento assim que você dá a maior atenção? Que aquele é o foco, tipo assim, que tava assim, ele fica bem direto. Óbvio que o casamento todo precisa de muita atenção, mas eu acho que existe um momento que o fotógrafo entra num momento mais de tensão, de foco mesmo, de concentração máxima. Pra você, qual é esse momento? Cara, pra mim é cerimônia. Cerimônia? Com certeza, cerimônia. Porque primeiro a gente tem o elemento do momento, né? Você não tem como repetir. Tem muitos momentos ali que eles acontecem e você precisa garanti-los. Você não pode, como por exemplo, no momento das fotos posadas, dizer faz de novo, né? Dá um beijo de novo, faz isso. Então a atenção muito grande é nesse sentido, de capturar todos os momentos chaves, marcantes ali da cerimônia e sem desligar aquele olhar mais exigente de não é só registrar com uma boa composição, com uma boa luz, com o timing acertado, porque o momento ele sempre tem um crescente, né? Ele tem um momento ápice ali que a gente busca. Vai ter a hora que a noiva vai beijar o noivo
mas depois desse beijo vem um olhar apaixonado, vem um carinho no rosto, vem um abraço, aí a mãe chora lá atrás, a gente captura nos planos, a mãe também. Então, não é só capturar o beijo, mas capturar esse beijo com um nível de excelência. Um nível de contexto mais amplo possível, né? Isso, e aí vem talvez a união daquelas duas coisas que a gente estava falando, que é você trazer esse olhar do artista, não só a hora que você vai criar uma foto mirabolante, mas também para esse contexto da narrativa. Né? Porque essa exigência artística ela pode estar no processo todo, na cobertura toda. E ali na cerimônia a gente tem esse elemento de o controle não está na tua mão 100%, você tem que estar lidando com o acaso dos acontecimentos. Né? E a gente tem ali um evento mais solene, requer uma postura, você não pode sair correndo dentro da igreja, né? Você tem que saber se posicionar. Aqueles vídeos de fotógrafo caindo, dá uma aflição, não dá não? Não pode aquilo, cara, você chama mais atenção do casal, né? Tem que saber se portar, você tá ali lidando com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Às vezes eu olho e tem 5 pessoas chorando ali e eu quero documentar tudo. Quero 5. Então é legal esse desafio da gente documentar a cerimônia da melhor maneira possível. Até porque eu acredito que para a maioria dos casais é o centro fundamental do casamento. Total. Receber a bênção de Deus sobre aquela união. Né? Depois vai ter festa, vai ter celebração, a galera vai curtir. Mas, por exemplo, em pista de dança, vai ter pessoal dançando durante 5 horas, 6 horas, 7 horas. Então dá para fazer muitos momentos com muita tranquilidade. Na cerimônia você tem 1 hora para fazer um puto de um trabalho massa. Então eu acho mais desafiador. Por isso você acha que tem mais alguma coisa que você quer deixar pra galera? Cara, já que a gente tá falando com fotógrafo, vamos lá, tem gente começando, tem gente já mais madura ouvindo. A deixa que eu vou deixar aqui é sobre equilíbrio. Porque eu, no meu contato com fotógrafos, pela associação, pelos congressos, pelos workshops, vejo que ainda falta um cuidado muito grande dos fotógrafos com um equilíbrio melhor entre vida e carreira. E eu acho que a longo prazo isso adoece. Né? Eu vejo gente botando o casamento em risco, gente botando a família em risco, botando a saúde em risco, botando a saúde mental em risco. Então, eu acho que é bem importante, se você quer ter uma carreira bem sucedida a longo prazo, não só no curto prazo, equilibra melhor, traça metas. Cara, quantos eventos eu preciso por ano? Sabe? Eu, por exemplo, preciso de 30, 35 eventos, então eu não vou me matar para ter 50, eu não preciso. Eu preciso de 30 para viver legal, para cumprir o que eu preciso, para pagar minhas contas, para conseguir fazer patrimônio. Então isso te dá uma maior tranquilidade, você conseguir distribuir melhor o teu tempo. Você tem dedicado tempo para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu lazer, para um cinema, para ir numa exposição. A gente falou de se alimentar, né? Alimentar o repertório. Tem fotógrafo que todo dia está trabalhando, como é que ele vai fazer isso? Verdade. Então o cara entra numa que ele trabalha de segunda a segunda. Ele não sabe porque depois de 2, 3 anos a paixão dele pelo trabalho, pela fotografia começa a morrer. E é engraçado que eu sou formado em psicologia e sou muito feliz por não pela profissão, que eu não atuo como psicólogo, mas pela formação. E foi nesse momento que eu percebi o quão sutil é uma ansiedade, o quão sutil é uma depressão. Ela não vem de cara, ela vai sendo construída. E pior, você vai construindo essa ansiedade, você vai construindo essa síndrome do pânico, você vai construindo essa depressão. Porque começa com aquele mal-estar, com aquele frio na barriga, que não, isso é frescura, isso é não sei o quê, parará, não sei o quê. Só que, como você falou, depois de 2, 3 anos, sem dormir direito, sem ter vida social, só se preocupando com conta para pagar, só se preocupando com trabalho para entregar, quando explode, meu parceiro, é complicado. E, infelizmente, clientes sofrem por causa disso. Não é sua maldade, mas querendo ou não, uma responsabilidade sua, cuidar de si para aquele cliente. Isso é paradoxal. Quem pensa 100% o tempo todo só em trabalho, dedica 100% só ao trabalho,
em algum momento não vai conseguir mais fazer isso. Em algum momento os clientes vão pagar por essa escolha, porque a pessoa vai estar tão mal, né? Vai estar com esse ambiente psicológico tão mal cuidado que isso não tem como não refletir no trabalho. E aí a pessoa vai começar a ter problemas dentro do trabalho porque ela teoricamente se dedicou 100% a ele. Então, você ter um melhor equilíbrio entre vida e trabalho, vida e carreira também contribui para que a sua carreira vá muito bem. Galera, é com muita alegria / tristeza, porque a gente está terminando aqui esse podcast, mas... O barulhinho do Joá. Mas alegria, primeiramente, por ter a honra de receber um fotógrafo que representa muito para nossa cidade, representa muito para o nosso país. Isso não é demagogia, isso é verdade. Ele não vai falar isso dele, então eu posso falar à vontade. E tristeza também por ainda olhar para o mercado e ver que tem muito a ser conquistado, tem muita coisa ainda que pode ser melhorada, mas acaba sendo uma oportunidade para a gente, né? É uma missão nossa. Se você é fotógrafo, entre nessa missão também de compartilhar conhecimento. Você pode contribuir para a melhoria do nosso mercado, seja em remuneração e seja em reconhecimento, seja o que for, mas a gente pode juntos construir um mercado melhor para a gente. Independente de quem está começando, de quem está no mercado, de quem já está saindo do mercado, é nossa missão não só cuidar dos nossos clientes, mas também cuidar da nosso ofício, da nossa profissão. E eu tenho certeza que esse papo trouxe muito valor para vocês. E Fugisse, brother, mais uma vez, obrigado, viu? De verdade. Valeu. Acho que essa melhoria de mercado, ela sempre vai começar pelo respeito, né? Pela admiração mútua, pela capacidade das pessoas olharem umas às outras, né? Não como concorrente, aquele olhar do inimigo, né? Mas como alguém que está ali no mesmo barco, batalhando pelas mesmas coisas, né, cara? Então, a gente que é concorrente, né? Você é fotógrafo e faz vídeo também. Eu tô aqui contigo, você fez esse convite, eu tô aqui com a maior alegria. Ter esse respeito no mercado, né? Eu ouço muito isso dos fotógrafos. Pô, mas no meu mercado ninguém se gosta, ninguém se fala e tal. Aqui em Natal a gente tem um ambiente muito amistoso. Mas esse ambiente se constrói, cara. Total. Se no seu mercado não tem, seja você a começar isso. E até surpreende, né? Chega aí, conversa, chama. É isso que você tá falando, cara. Não adianta. Infelizmente, e na minha perspectiva é felizmente, todos os clientes não são seus. Ponto. Mas isso é muito bom porque você vai ter vida social, você vai ter o seu cliente certo. E o que sobra disso, que não é uma sobra, não é um resto, é uma quantidade ampla de clientes, vai para outras pessoas que também precisam como você disse. Sim, exatamente. Tem para todo mundo e se todo mundo estiver mais unido, né, mais ancorado nessa ideia de crescer junto, né, aquela história, quando a maré sobe, todos os barcos sobem, se a gente joga o mercado para cima, em respeito, em precificar bem o trabalho, em atendimento de excelência, em trocar ideia para que todo mundo esteja fazendo um trabalho de excelência, a gente vai construir algo bom para todos. Total. Muito massa. Valeu. Obrigado mais uma vez. Valeu, e até a próxima, meu brother. Obrigado. Valeu.